noite, seja bem-vindo ao Parlamento, hoje com deputados da Assembleia Regional da Madeira, convidados desta edição pelo PSD Adolfo Brazão, do CDS Mário Pereira, pela JPP Paulo Alves e pelo Bloco de Esquerda Roberto Almada. Temas para hoje, nesta edição, que é a última desta temporada aqui na RTP, entramos depois em programação de verão. Vamos fazer, naturalmente, um balanço daquilo que foi este ano parlamentar. Vamos também olhar para as Jornadas Atlânticas, que estão nesta altura a acontecer em Canárias, que envolvem parlamentos também da região autónoma e de outras regiões insulares. E vamos ainda olhar também para uma questão que tem a ver com a União Europeia e o referendo que vai acontecer esta semana no Reino Unido. Começamos, naturalmente, pelo tema que aqui já falamos, o balanço a este ano parlamentar. Vamos também ouvir a opinião do Paulo Alves, até porque representa aqui um partido que é estreante nestas andanças parlamentares na Assembleia Regional. E esta experiência, como é que tem sido? Que avaliação é que faz daquilo que tem sido o trabalho e as dificuldades que eventualmente um partido, como é o caso do JPP, que tem 5 deputados, tem encontrado? Ora, começo por cumprimentar, boa noite aos colegas aqui da bancada, boa noite ao Gil, boa noite aos telespectadores. Realmente, como disse, nós somos um partido novo. A nossa experiência na Assembleia tem sido, portanto, até agora, uma experiência positiva para nós. Agora falo nós, deputados, uma experiência positiva, diferente daquilo que estávamos habituados. Eu falo, por exemplo, enquanto autarca, é muito diferente o Poder Legislativo do Poder Executivo. Relativamente à Assembleia em si, ao funcionamento, portanto, eu posso comparar enquanto antes cidadão, normal, e agora enquanto deputado. Não posso estabelecer uma comparação enquanto deputado nas duas partes. De quem o via, nem via, eventualmente, e agora de quem está lá dentro. Não? Exatamente. Enquanto cidadão, portanto, tinha uma ideia um bocadinho negativa, como eu acho que grande parte dos cidadãos, até por causa do comportamento e dos apartes e tudo aquilo que acontecia naquele hemiciclo. Agora, enquanto deputado... E acha que a imagem está melhor agora? Já conseguiu mudar essa avaliação que faz? A imagem, eu agora estou por dentro, digamos assim, eu estou por dentro, estou no hemiciclo mesmo. Agora talvez as pessoas lá fora podem comparar, claro, estabelecer essa comparação. Mas eu, enquanto deputado, vejo que há ainda algumas atitudes e alguns comportamentos que, do ponto de vista ético e até ética e moralmente, são de lamentar. Isto a nível do comportamento de alguns deputados e não só. Uma coisa que me choca também são os apartes que se toleram, às vezes que são excessivos, deixam de ser apartes e passam a ser já um atentado ao respeito pelo facto do colega... Mas isso aí quase que já estamos a falar de regras de urbanidade, de comportamento. E, portanto... Claro. Agora, mas vamos então à questão da sessão legislativa em si. Eu começo, faz-me lembrar a política, como disse numa entrevista Luís Sepúlveda, o romancista, disse que a política é a arte de fazer o possível. Portanto, eu achei esta definição interessante, porque realmente o que se deve fazer na política é fazer o possível. E neste momento o que o PSD faz é anuncia o impossível e depois vai-se retraindo e vai negando e vai recuando. Portanto, e muitas vezes nem o possível o consegue fazer. Mas ao nível do trabalho parlamentar, isso não está a acontecer, não? No caso do trabalho parlamentar, ainda é isso que eu ia dizer, relativamente ao específico dos diplomas, há aqui 2 ou 3 pontos que convém salientar. Um é a apregoada novidade da vinda do Governo à Assembleia. Não é só apregoada, é concretizada. Concretizada, exatamente. Apregoada, sim, mas só que, por exemplo, eu vou buscar palavras e o Gil estava cá como deputada, és deputada do PSD, quando ela diz uma incoerência entre aquilo que se diz e o que se faz. Por exemplo, posso fazer referência à moção de censura. O Governo tanto apregou e diz que vem sempre que seja solicitado à Assembleia. É apresentada uma moção de censura. A crítica e a forma como se critica essa moção, portanto, acho que extravasa um pouco o tolerável e o aceitável. Não gostou de ouvir o Presidente do Governo dizer que a moção era apenas... Enfim, terá sido mais ou menos estes os termos da chicana política e da paramilitarização? Era um circo, não é? Era que queria um circo. Até porque faz lembrar outros tempos em que falava-se assim um bocadinho sobre a Assembleia e atribuía-se... Mas isto é um discurso que faz parte da dialética política, não...
faz parte, mas tem que haver um bocadinho de respeito pela oposição. Portanto, é assim, se respeita e se diz que estão disponíveis a ir à Assembleia, se estão renovados, então, que no momento que é solicitada a sua presença, que não se tenha essa atitude. Ou seja, há aqui uma diferença entre o discurso e a prática. A prática, exatamente, entre aquilo que se diz e o que se faz. Depois, em relação aos diplomas e às propostas que são feitas, a verdade é esta, que a oposição tem apresentado várias propostas. E a maioria daquelas que se destinam ao governo regional, ou a nível regional, são chumbadas. Apenas passam aquelas que vão para a Assembleia da República. Praticamente tem sido assim. Exatamente. Praticamente tem sido assim. Portanto, há aqui um bloqueio por parte da bancada PSD relativamente às propostas que são apresentadas pela oposição. Os números não mentem. É uma questão de fazer um estudo estatístico e está lá. Pode-se perfeitamente comprovar isso do ponto de vista estatístico. Portanto, há um bloqueio por parte das bancadas do PSD. Por isso é que o próprio Presidente do Governo, numa das vindas à Assembleia, disse que não tinha conhecimento de uma série de situações e de propostas. Porquê? Se há um bloqueio por parte da bancada do PSD, nunca vai chegar à quinta vigia. Portanto, isso tinha que haver outra abertura, porque o Gil disse, portanto, que a maioria vota, a maioria que ganhou a que governa. É verdade, mas não custa nada. Costuma ser assim, não é? Costuma ser assim, é verdade. E assim é. A questão política exatamente, é assim. E a questão? Mas aqui não custa nada o próprio governo ouvir ou estar por dentro das propostas da oposição. Porque a oposição serve para proporcionar orientações e dar orientações para ajudar o governo na sua governação. Portanto, a oposição não faz propostas para chumbar ou para destituir o governo, nem nada disso. Faz propostas para ajudar o governo a orientar, no fundo, na governação da coisa pública. Sim, mas é tão legítimo ao PSD, que tem maioria absoluta, aprovar ou não aprovar propostas da oposição. Claro, claro, mas é assim, mas a questão não é aprovar ou deixar de aprovar, a questão é aprovar aquelas que não lhes toca a eles e não aprovar aquelas que eventualmente podem ter alguma influência, porque repare, isto é tudo, a política faz muitas vezes de show-off. Muitas vezes. Exatamente. E o que acontece é que as pessoas preferem negar que, eventualmente, por exemplo, o governo ao não aceitar, ou neste caso, não é o governo, mas neste caso a bancada PSD, ao não aceitar que uma proposta vá chegar até o governo, no fundo, isso seria quase que admitir que a governação não estava a ir na orientação correta. Portanto, há uma espécie de bloqueio para que não deixem que o governo, ou seja, que o governo regional seja alertado. Porque quando se faz um alerta, uma chamada de atenção, é porque alguma coisa está mal. E eu admitir que essa chamada de atenção, no fundo, era admitir que o governo estava a agir mal. E isso é a forma de agir do PSD que impõe um bloqueio e não deixa que isso aconteça. A moção de censura pode ser vista por duas perspectivas. A perspectiva destrutiva, portanto, que era o governo que é isso, ou então a perspectiva construtiva. Eu acho que, neste caso, esta moção de censura, no momento eu acredito que talvez o PCP não pensasse, já sabia que tendo o PSD a maioria, que não iria cair ao governo. Portanto, é também, foi com uma perspectiva mais construtiva, mais de alertar para a situação política que estamos a atravessar neste momento. A verdade é que... E do seu ponto de vista acha que foi oportuno? Foi oportuno porque assim, nós temos problemas graves ao nível da saúde, nós temos problemas graves com o transporte, com a agricultura, há vários problemas graves. Se o PCP não avançasse, se calhar o JPP avançaria com uma moção de censura? Não digo isso, não estou a dizer isso. Portanto, eu digo que foi oportuno, no caso em que eles apresentaram, que o PCP apresentou, e bem, digamos assim, para alertar para a situação em que atualmente nós vivemos, do ponto de vista político. Há situações já... coisas graves que estão a acontecer na Madeira que precisam de ver ao de cima. E o que acontece é que, se não for por uma moção de censura, neste caso, se não se debatesse, havia talvez uma outra situação que até ia passar assim despercebida. Mas debateu-se de tal forma, tantas coisas, tantas questiúnculas, que é, como dizes, não havia, o governo não respondeu. Não havia tempo mesmo. Mas as questões vieram ao de cima, mas as questões foram colocadas. Paulo Alves, que avaliação também é que faz do desempenho do governo? O governo, eu acho que este governo vai ficar na história como o governo dos planos estratégicos. É planos na área da agricultura, do ambiente, e não só, é planos para tudo e por nada. Só que depois, a operacionalização desses planos
Aí é que está o grande passo. Porque é bonito governar com dinheiro, mas sem dinheiro é extremamente difícil. E eu penso que o governo de Albuquerque está a sentir na pele, digamos assim, o que é governar sem dinheiro. Daí que tudo aquilo que no passado, eu penso que eles se tentava resolver, por exemplo, não é chover no molhado, não voltando à questão do ferro, do avião cargueiro, mas foi tudo promessas que eventualmente o governo prometeu e disse que ia resolver este problema. Acontece que não resolveu. E ou seja, houve foram uma mudança, mas o curioso disto é que houve uma mudança na Assembleia da República, no Governo Central. Ao haver essa mudança, passou a atribuir a responsabilidade da não concretização daquele objetivo, passou para lá. Ou seja, o Governo Regional tem por feitio, digamos assim, para não dizer por defeito, atribuir sempre a responsabilidade daquilo que não consegue operacionalizar aos outros. Mas acha que era possível está a falar no caso concreto do ferry. Do seu ponto de vista, acha que era possível a região, por si só, arranjar uma solução para termos um ferry? Era possível. Era possível. Mas com o dinheiro do orçamento da região? É assim, é possível, e é possível arranjar formas e procedimentos para conseguir. Eu penso que o que está a acontecer agora é mais fácil atribuir as culpas aos outros. É porque a forma de governar do atual governo, desta forma de governar, é uma forma muito teórica. Que vive-se muito. O próprio programa em si é extremamente ambicioso. Eu não acredito que ao fim de 4 anos o governo possa executar aquilo que lá está. Porque, eu dou como exemplo, tem acontecido ultimamente muitos retrocessos. Eu vou dar o exemplo, a sidraria nos Prazeres. Prometido que até era para 2016. Estava tudo prontinho. Agora o Sr. Secretário da Agricultura vem dizer que já não é possível. Porquê? Porque o investimento é insustentável. 2 milhões de euros. Isto é só um exemplo. Mas tem outra coisa, também a ver, outro ponto que se pode alertar aqui é as prioridades que o Governo tem dado. O Governo assumiu o aval da Associação de Futebol da Madeira, 4,3 milhões de euros. O Governo, portanto, tem dado prioridades que não são aquelas que respondem às necessidades da população. É isso que eu ainda há dias falei na Assembleia, na minha intervenção, e eu disse, é necessário rever as prioridades. O atual Governo não tem dado resposta às necessidades objetivas, reais, da população madeirense. Neste momento, no caso da agricultura, o que as pessoas precisam é que se resolva o problema da água. Não se ponham com planos estratégicos, nem com teorias. É que se resolva aquele problema. Que se façam investimentos naquilo que no fundo, as pessoas sentem no seu dia-a-dia. E isso o Governo não tem feito. No caso da saúde, as pessoas querem resolver o seu problema das listas de espera. Não querem que se invente um programa para combater a lista de espera e a metade do programa se diz, olha, agora já não há mais dinheiro, não podemos continuar. As pessoas não querem isto. Isto são falsas promessas. E, infelizmente, o Governo Regional tem pautado a sua política por estas falsas promessas. Ilusão à população. E não pode ser. Paulo Alves, e como é que o JPP olha para a importância destas jornadas atlânticas? Eu acho que... Há questões aqui que são comuns e há um denominador comum aqui, embora Cabo Verde, que é a questão europeia, não é? Portanto, a questão europeia, exatamente. Mas eu começava por... Cabo Verde tem um protocolo de associação com a União Europeia. Eu começava por lamentar a representatividade da Madeira. Não é portanto, é um pouco na sequência daquilo que o deputado Roberto Almada já falou, que é, se compararmos a representatividade partidária da Madeira e dos Açores, por exemplo, podemos ver que os Açores estão praticamente todos. Só não está o Bloco de Esquerda porque houve uma questão de... Mas estava também para estar presente. Temos uma deputada só e não pôde por razões partidárias. Nesse sentido, eu acho que devia ter havido um certo cuidado no número de deputados. Ou seja, nesses 10 deputados deviam ir todas as forças políticas representadas no Parlamento. Sim, eu penso que sim. Depois, em relação às jornadas parlamentares em si, houve aqui um interregno de cerca de 10 anos, acho que as últimas foram em 2006. No Porto Santo. No Porto Santo, exatamente.
Estas jornadas servem para debater, para chamar a atenção para os problemas que são comuns às regiões e ao próprio Cabo Verde. Portanto, são problemas comuns e são também desafios comuns, porque todos eles, sendo regiões autónomas, sentem na pele, digamos, o problema dos transportes, o problema da continuidade territorial, enfim, e problemas vastos que são inerentes ao facto de serem regiões. Portanto, daí que estas jornadas servem para debater, para tentar em conjunto definir metas e objetivos que tentar resolver ou minimizar os problemas que afetam as populações das próprias regiões. Portanto, eu penso que, tendo em conta os vários dos transportes, tecnologias, enfim, tudo aquilo que está a ser debatido pelos 4 grupos que lá estão nestas jornadas, portanto, acho que é de salutar este tipo de jornadas que ao menos faz uma reflexão conjunta e podem ser, não é? Eu espero bem que sim, e acredito que até vá sair conclusões importantes e que tragam, seja uma mais-valia para nós, madeirenses, e também para os Açores, Cabo Verde e a própria Escandinávia. Estamos na reta final do programa, vamos reservar aí nos últimos instantes do programa para falar de uma realidade que também pode condicionar aquilo que poderá ser o futuro da Europa. Paulo Alves, que tem a ver com o referendo que vai acontecer esta semana no Reino Unido. Há aqui a expectativa de saber se os ingleses vão permanecer ou não dentro da União Europeia. É verdade. Este referendo, gostava por contextualizar do ponto de vista histórico que o Reino Unido adere à CIE em 1973. Em 75 há uma espécie de referendo também para ver se há continuidade, se há permanência do Reino Unido na própria CIE. E o sim ganha com 2/3 dos votos da votação. Portanto, é uma experiência algo que se está a repetir agora. Se bem que agora as questões estão mais... Exatamente, agora as questões são outras. Exatamente. 50-50. Exatamente, agora é quase metade por metade. Temos do lado, temos aqueles que defendem e usam como argumento para sair a questão da imigração e dos refugiados e não só. E do outro lado temos aqueles que defendem a permanência por causa da questão económica e que, atendendo às consequências que isso trará para o próprio Reino Unido se acontecer claro, assim. E a questão da imigração aqui a nós diz-nos particular respeito, não é? Porque temos lá uma comunidade também muito grande. Exatamente. Era isso que eu gostava de salientar, que nós, a comunidade madeirense, portanto, no Reino Unido, é muito grande e a imigração, embora eles utilizem muito a imigração e se fala muito para o lado dos refugiados, não para as pessoas que vão para ali trabalhar, ou que para os europeus vão para ali. E já agora, em relação ao Reino Unido e em relação à migração da Madeira para o Reino Unido, é bom referir que um dos problemas que tem acontecido cá na Madeira, que é o desemprego, e que é o desemprego de enfermeiros, a resposta tem acontecido no Reino Unido. Ou seja, eu pessoalmente conheço muita gente que tem ido, muitos enfermeiros que têm recorrido e não só, para outras o Reino Unido também. Portanto... Também, mas tem sido evidente a saída de enfermeiros de cá para o Reino Unido. Mas é um problema, portanto, e é uma questão que se coloca a saída sim ou não enfim, vamos aguardar o que é que acontece nesta quinta-feira.